Sejam bem-vindos ao podcast, que é o mais novo projeto do ramo IT3 da UFBA. Hoje vamos discutir um pouco sobre o espaço da mulher na engenharia e a liderança feminina dentro da Escola Politécnica. Meu nome é Moira, eu sou voluntária do I3E e do IUFBA. Olá, meu nome é Bruna, eu vou ser a co-host hoje. Eu estudo BI na UFBA e sou voluntária do I3E e do I. Hoje nós vamos estar com a presença de Beatriz Cerqueira, Ivone Santana, Lorena Vilas Boas, Natane Lima, Tatiana Dumê e Tainá Campos. Meninas, eu quero que vocês se apresentem e falem um pouco dos projetos que vocês estão desenvolvendo dentro da Poli e fora dela também. Por favor. Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer ao I3E pelo convite. Acho essa uma oportunidade fantástica, né, para a gente falar um pouquinho sobre participação da mulher. E, enfim, como dito, meu nome é Beatriz, eu estou no 4º semestre de Engenharia Elétrica. Atualmente eu faço parte do PET, Programa de Educação Tutorial, em que a gente desenvolve atividades voltadas para ensino, pesquisa e extensão. Atualmente também eu sou presidente do CAEL, que é o Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica. E dentro dessas duas entidades na Poli, eu consigo desenvolver alguns projetos e tal, que tem me acrescentado bastante. Além disso, fora da Poli, ultimamente eu tenho dado aula de matemática, né, na quarentena, através de um projeto do governo estadual, que eu dou aula de matemática em escolas públicas para alunos de 8º e 9º ano. Oi, gente, boa tarde. Então, como a Moira falou, meu nome é Ivone, eu tenho 20 anos, eu estou no 6º semestre de Engenharia Elétrica aqui na UFBA, e o projeto que eu mais tenho desenvolvido, né, que eu mais participo aí já há quase 3 anos, é o Movimento Empresa Júnior. Então, eu entrei na Eletro Júnior, Empresa Júnior de Engenharia Elétrica da UFBA, no 2º semestre, quando eu estava no 2º semestre de faculdade. E aí, dentro da Eletro, eu tenho desenvolvido e ajudado a desenvolver outras pessoas em áreas relacionadas à gestão de projetos e a empreendedorismo. E esse ano eu estou como atual diretora-presidente da Eletro. Massa. Oi, pessoal. Como a Moira falou, eu sou Lorena Vilas Boas, tenho 21 anos, quase 22. Estou no 8º semestre de Engenharia Elétrica na UFBA também. E dentro da UFBA, eu já participei do PET, assim como a Bia já comentou. E fora da UFBA, eu estou com um projeto assim, eu sou completamente apaixonada, que é o AMD Code. É um programa que tem a meta de atingir até 2030 1 milhão de meninas programadoras. Foi fundado por Mary M. Jaime e é por onde eu tenho buscado, na verdade, atuar para o empoderamento de meninas através da tecnologia, da ciência e da programação. É isso. Massa. Agora, Natane. Eu tenho 19 anos e atualmente faço parte do PET, como a Beatriz já falou, né? Programa de Educação Tutorial. E também estou no CAEL, no Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica. Eu sou coordenadora de comunicação e organização. Legal. Boa tarde, gente. Meu nome é Tatiana Dumê. Sou só um pouquinho mais velha que vocês, tenho 55 anos. Sou engenheira civil, dou aula no curso de engenharia civil da Escola Politécnica da UFBA e atualmente eu estou como diretora da Poli desde 2014. A gente tem feito diversos projetos lá, né? Ou apoiado diversos projetos na Politécnica, e o mais recente que está aqui saindo do forno é a gente implementar o Escritório de Engenharia e Arquitetura Públicas. O Bacó está à frente desse projeto, recebemos aí uma emenda parlamentar e em pouco tempo a gente já vai estar colocando esse escritório para funcionar. Era para começar agora em junho, mas por conta da pandemia ele vai ser atrasado um pouco esse início, mas eu acho que vai ser um projeto que vai ser muito, muito interessante, que vai estar envolvendo aí vários alunos da Politécnica. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Tainá, tenho 24 anos, estou atualmente no 7º semestre de Engenharia Elétrica. E há mais ou menos um ano eu entrei para o Onda Elétrica e hoje sou coordenadora geral do projeto. E é um projeto que me possibilita realizar a missão de desmistificar a ciência e a engenharia também, principalmente a engenharia elétrica, para toda a sociedade, principalmente usar os alunos da rede pública, que é o nosso público-alvo principal, assim. Mostrando para eles realizando justamente esse papel de mostrar que é muito mais simples do que eles pensam
e que a engenharia elétrica é para todos. Principalmente as meninas são muito mais convidadas também a participar, para a gente deixar em 50% a participação masculina e feminina na engenharia. Foi o primeiro projeto que eu participei dentro da faculdade e tem me aberto muitas portas para mostrar um pouco mais do que a participação feminina pode fazer dentro da universidade. Legal. Então, sempre a gente vê as pessoas se perguntando, né, por que a gente precisa falar disso sobre as mulheres na engenharia? E eu vou trazer aqui alguns dados para vocês, para começar essa conversa, né? Segundo o Censo de Educação Superior de 2016, 28,3% dos estudantes de engenharia do país são mulheres. Só 28,3%. Em um país no qual 51,5% da população é de mulheres. Vendo isso, eu queria saber de vocês qual que foi a motivação para vocês começarem a estudar engenharia e queria saber também se alguém já tentou convencer vocês do contrário, se alguém já chegou com aquela conversa de que engenharia é coisa de homem. Eu queria que a primeira a responder fosse a professora Tatiana. Bom, eu tenho uma trajetória um pouco diferente da maioria, né, das mulheres que eu conheço, porque, na verdade, eu nunca tive essa questão de me dizerem que eu não poderia ser engenheira. Então, desde pequena, eu sempre gostei de matemática e física, então foi um caminho natural. E eu tive a sorte de ter meus pais, né, meu pai e minha mãe, sempre me apoiando em qualquer coisa que eu quisesse fazer. Eu acho que isso fez toda a diferença de eu não ter nenhum tipo de obstáculo e nenhum tipo de impedimento em simplesmente fazer o vestibular para engenharia e começar a cursar engenharia. Muito pelo contrário, né? Fui bastante incentivada e celebrada por isso. Mas eu sei que essa é uma realidade que é bem diferente da grande maioria de amigas que eu tenho e de alunas que eu conheço. Então, eu acho que a gente tem que quebrar realmente isso daí, porque se a gente tem uma população que é meio a meio, em termos de gênero, a gente teria que, em todas as profissões, ter essa igualdade, né? Para que pudesse ter discussões mais ricas, para que as posições pudessem estar colocadas da maneira mais igualitária para todo mundo. Mas eu, na minha experiência, realmente não tive essa dificuldade por ter tido esse apoio e esse acolhimento dentro de casa. Massa, interessante. Alguma de vocês quer falar? No meu caso, eu tenho, na verdade, assim, eu trago essa paixão desde muito pequena, porque bem novinha eu tive o conhecimento da existência desse universo da robótica e me apaixonei de cara, assim, sabe? E foi desde então que eu comecei a perceber que eu poderia utilizar a tecnologia para desenvolver projetos que, de certa forma, impactassem na vida das pessoas. Isso foi crescendo junto comigo, como se fosse parte de mim mesmo. Então, é como se essa área ela fizesse parte do meu crescimento, assim. Eu ingressei no Instituto Federal, pude me desenvolver a partir disso, tecnicamente falando, né? Desenvolver equipe de robótica, participar de torneio, feira. Entrei na UFBA, mas eu nunca tive uma pessoa que olhasse para mim e falasse que eu não era capaz, até porque eu sempre fui muito incisiva, assim, nesse desejo que eu tinha, essa paixão sempre transpareceu. Mas eu acho que o que fez diferença mesmo foi eu sempre ter referências, assim, desde pequena. Então, novinha, eu tive professoras mulheres que me incentivavam dentro da robótica. Quando eu ingressei no IFBA, a minha orientadora, a palavra já diz por si só, né? Eu tive uma orientadora, que foi a Andrea Bittencourt. Ao ingressar na UFBA, eu tive uma grande referência, que é a Luciana, que foi minha tutora do PET, que ainda é. Então, isso para mim me permitia não me questionar, sabe? Ser mulher não era para mim um problema, porque eu tive boas referências na minha vida, assim. Eu também tive referências boas, né? Mas eu comecei a me questionar sobre esse problema, né? De termos poucas mulheres na engenharia, quando eu entrei na sala de 60 alunos e tinham 2 mulheres, eu e mais uma. E aí depois eu fui fazer intercâmbio, mesma coisa. Em um país que eu achava que era do primeiro mundo, né? Mesma quantidade, mesma proporção, né? De mulheres para homens que tem aqui no Brasil. Então, eu venho trazendo aí essa questão para a gente poder trabalhar justamente por conta disso. A gente tem privilégios, né? Nós temos privilégios por termos um referencial bom, por conhecermos engenheiras, professoras que nos mostram que aquilo é possível, nos mostram que nosso lugar é ali, sim, nosso lugar é onde a gente quer.
mas algumas das pessoas não têm, né? Então a gente tem que trazer isso sempre para debate. Eu escolhi engenharia pela escola, pela aptidão escolar mesmo. Desde pequena eu sempre me interessei mais, né, por essa área de tecnologia, matéria de ciências, depois física, química e tudo. Também tive interesse pela área de biologia, pensei muito em saúde, pensei em medicina e tudo, até porque a maior parte, né, das mulheres da minha família é da área de saúde, ou da área de educação também. Mas eu sempre gostei, apesar de não ter tido contato, né? Não ter tido de escola técnica, não ter tido esse contato com a engenharia, com tecnologia mais prática, assim. Mas eu sempre tive vontade, interesse em aprender. E, inclusive, eu sou a primeira e única até hoje mulher da família a entrar na área de engenharia. Acredito que é a realidade de muitas de vocês. E já ouvi muito falar, né, que é mais coisa de homem, lá você só vai encontrar homens, você não vai ter amigas mulheres, ainda falavam nesse sentido de amizade e tudo. Mas isso nunca me intimidou, não. Isso nunca foi um empecilho para mim. Agora, Evone, durante o desenrolar do seu cargo atual, no caso, como presidente da Eletro Júnior, você teve ou experienciou algum obstáculo por ser mulher? Então, eu acho que essa é uma pergunta que eu posso responder, acho que não tanto baseado no relacionamento que eu tenho dentro da empresa, ou algum obstáculo que eu tenha tido dentro da empresa, porque isso é uma coisa que nunca aconteceu. E eu acho que é muito cultural, né? Então, a cultura dentro da Eletro favorece a diversidade. E isso é uma coisa muito interessante, porque não só o fato de ser mulher dentro da Eletro é algo que a gente adora e que a gente incentiva muito, inclusive nos nossos processos seletivos, como também favorece a diversidade em outros âmbitos. E mais uma coisa que já aconteceu comigo e com algumas outras meninas que passaram pela Eletro foram situações desconfortáveis no contato com clientes, né? Então, uma coisa que aconteceu comigo uma certa vez, no ano passado, eu tinha marcado uma visita técnica para um cliente. E aí eu tinha que fazer essa verificação no local e tudo mais. E aí eu tinha marcado essa visita para um colega meu ir. E aí eu tinha marcado e falei, Vitor, você vai fazer essa visita aqui para esse cliente tal dia, e estava tudo certo, né? E aí no dia, de última hora, ele acabou tendo um imprevisto e falou que não poderia ir. E aí eu acabei indo no lugar dele. E quando eu cheguei lá para fazer a visita, o cliente falou, mas não era um rapaz que vinha? E aí apareceu uma mulher? E aí eu fiquei muito constrangida, né? Fiquei muito sem graça naquele momento e tudo mais. Então, essa é uma situação que aconteceu comigo. Já houveram situações de clientes que deram cantada em uma outra colega minha de trabalho também, que trabalhava no mesmo departamento que eu. Então, externamente, a gente vê que as pessoas ainda têm um pouco de resistência para ver com a mesma seriedade, com a mesma credibilidade, uma mulher que trabalha com engenharia. E isso é uma coisa que me incomoda muito ainda, né? Como a sociedade vê as mulheres que se formam em engenharia que trabalham com isso. Porque parece que a credibilidade não é a mesma. Isso é muito triste, porque nós nos esforçamos muito, talvez até muito mais, para estar no lugar que a gente está hoje, e a gente, por vezes, não é vista com o mesmo valor. Então, acho que esse é o tipo de coisa que pode ter acontecido com alguma de vocês também, mas me incomodou bastante na época, né? E o que eu posso falar que me deixa muito feliz é que dentro da Eletro a gente consegue combater 100% esse tipo de pensamento e não deixa isso se propagar também. Então, na Eletro eu acabei não tendo nenhuma dificuldade para ser presidente, né? Para assumir um cargo de liderança enquanto mulher. Muito pelo contrário, foi uma coisa que a gente gostou muito, porque na história da empresa, nos 18 anos, somente 2 presidentes foram mulheres, né? Eu e Júlia Mafra, que foi a primeira presidente mulher da Eletro. Então, é algo que a gente celebra bastante e que a gente está torcendo para que continue se propagando ao longo do tempo. Ainda é lamentável, né, essas situações de desconforto ocorrerem ainda. Não importa se for machismo, sexismo, tipo, ainda é um problema e ainda tem pessoas que persistem em ter essa mentalidade retrógrada, né? Tipo, em pleno século XXI, a gente percebe que a mulher luta bastante para perceber esses avanços ocorrerem.
Eu fico muito feliz também de saber que dentro da Eletro tem essa cultura, né? Até porque eu acho que somos de uma geração, assim, da escola politécnica, eu não sei como eram das outras, né? Mas nossa geração, assim, tem exemplos maravilhosos. Quando eu entrei na UFBA, a Júlia Mafra era a presidente da Eletro Júnior, né? Tinham várias mulheres no PET, no CAEL, em atividade. Quando eu entrei no Onda Elétrica, quem era presidente era a Beatriz Barbosa, depois fui eu, agora é a Tainá. Então, assim, a gente está tomando esses espaços, né, de liderança, a gente está ocupando esses espaços de liderança, isso é muito importante. Eu tenho um caso mais familiar, assim, que foi um momento que eu fui contar para o meu bisavô, né, que é idoso, ele era bem velhinho, e uma cidade do interior, interiorando e tudo. Fui falar que eu estava na faculdade de engenharia elétrica, contar para ele como estava a minha vida, e ele se assombrou muito. Que é isso, é coisa de homem, não é de mulher, não. Eu contei para ele, isso é uma coisa mais antiga, hoje em dia o número de mulheres está crescendo e tudo. Ele, não, mas é muito perigoso, vocês têm que tomar cuidado, mulher não é para fazer isso, não. Né? Então é um discurso muito ainda de isso é coisa de homem, a mulher não deve fazer esse tipo de coisa, com aquela visão de que mulher é frágil, é fraca para fazer esse tipo de coisa. Né? Isso vem de onde, né? Se a gente tem tantos exemplos, tantas personalidades femininas tão fortes desde a história, né? Então me veio esse pensamento de que essa fraqueza e fragilidade que é dita, na verdade, é uma confusão. O que a gente tem entre característica feminina é a delicadeza, a sensibilidade, que é muito mais comumente encontrada em mulheres do que em homens. E acaba associando a mulher com profissões, né, que exigem mais sensibilidade, com profissões de saúde, né, uma psicologia, algo do tipo. Sendo que a delicadeza é uma qualidade necessária em diversas áreas, principalmente da engenharia elétrica e de várias engenharias. Então, por que não? Por que a delicadeza não pode ser uma característica da engenharia, de mulheres engenheiras, né? E quais são as outras qualidades que tem uma mulher para poder praticar uma profissão como essa? Né? Então, eu acho que as nossas características femininas e masculinas ainda são muito bagunçadas, né, muito confusas. Eu acho que a gente está aqui dentro da engenharia e dentro dessas entidades para mostrar para nós mesmos e para todas as outras mulheres que a gente tem que arrumar melhor o que essas qualidades significam, né? Justíssimo. Eu queria falar do CAEL, que eu acho que é a diretoria mais feminina que o CAEL já teve. É atual, né? Dos 4 representantes, 3 são mulheres. Então, é muito importante isso, eu acho, né? Para a representação estudantil. E em elétrica, que é um curso que tem muitos homens, né? Sim, exato. Fico muito feliz em saber que a maior parte da diretoria do CAEL é composta aí por mulheres. Eu queria só falar até um pouquinho sobre essa questão dos percentuais, né, que Moira colocou no início, que apenas que no país como um todo 28%, né, que você falou que de engenheiras. Tem uma questão histórica, que obviamente está ligada com a questão cultural, mas a engenharia como profissão, ela começa do final do século XVIII, início do século XIX, então não é tão antiga como medicina, por exemplo, né? Como as de saúde. E no Brasil, especialmente, a mulher era proibida de universidade. A mulher só pôde frequentar a universidade no século passado, né? Nos anos 1900. Então, até o início aí dos anos 1900, nós mulheres éramos proibidas de cursar a universidade. Então, a gente entrou tarde na universidade. Claro que isso é reflexo de uma cultura machista, mas é também uma questão histórica. E a engenharia, ela começa muito como uma engenharia ligada ao militar, né? Ligada à engenharia militar. Começou com a civil e depois foi para as outras, que era algo muito masculino, ainda é, e você precisava muito do esforço físico para estar naquela profissão, né? Porque você ia para guerras e etc. Então, ficaram relacionando essas duas coisas, o que hoje não faz mais o menor sentido, porque, na verdade, nenhum engenheiro precisa hoje usar de nenhuma força física, que seria talvez a única diferença, né? Que você pudesse dizer que o homem é um pouco mais forte que a mulher, fisicamente, porque hoje o engenheiro não é para fazer força, ninguém é para fazer força, né? Se a gente pensa em ergonometria, a gente não tem que ter ninguém fazendo força em lugar nenhum, porque isso é ruim para o nosso organismo. O engenheiro tem que pensar formas, né, daquelas atividades serem executadas de uma maneira a preservar as pessoas. Então, na minha área, que é a engenharia civil, por exemplo, ainda se tem muito trabalho
braçal nas obras. E é nosso papel diminuir isso, porque isso acaba afetando a saúde dos trabalhadores, sejam homens, sejam mulheres. Então, tem uma questão histórica e cultural que atrasa muito a nossa entrada aí nas engenharias, e no Brasil especificamente, que eu acho que ainda é um país extremamente machista, e o Nordeste mais ainda, se tem muito essa ideia, né, que engenharia é coisa de homem, mas não tem absolutamente nenhum fundamento, né, científico nisso daí, porque o engenheiro ele precisa usar a inteligência, precisa usar o pensamento, e isso não tem nada a ver com gênero. Então, seja homem, seja mulher, a competência é a mesma, basta a gente se capacitar, que a gente terá absolutamente as mesmas competências e habilidades. Então, isso é algo que a gente tem que quebrar, é um paradigma que a gente tem que quebrar, e a forma da gente quebrar é exatamente isso que vocês estão fazendo, que eu estou fazendo, que é sendo engenheira, né? É a única forma. Ouvir as piadas, ouvir aí algumas coisas, às vezes discutir, às vezes fazer ouvido de mercador, mas é continuar fazendo o nosso trabalho, porque a gente acaba sendo exemplo para outras meninas que vão seguir o mesmo caminho. Então, acho que isso que vocês estão fazendo aí é extremamente importante, ocupando esses espaços de liderança, porque é assim que a gente vai conseguir ampliar a nossa representação. E na escola politécnica, só para te dar o número, a gente tem, em média, 26% das nossas alunas são mulheres. Tem cursos que tem metade, então se você pega engenharia de produção, engenharia química, engenharia sanitária e ambiental, é meio a meio. Mas você pega engenharia elétrica, engenharia de computação, engenharia mecânica, é 10% de mulheres, e a grande maioria de homens. Mas na média da politécnica, a gente está ali em 26% de alunas. E quando você vai para professoras, a percentual é mais ou menos o mesmo. A gente tem, dos 181 professores da Politécnica, só 48 são mulheres, que dá mais ou menos 26%. Né? E nesses 26%, a gente pegar em cargo de liderança da Poli, a gente tem 27 cargos de liderança, né? Entre direção, chefes de departamento, coordenador de colegiado de graduação, colegiado de pós. Então, dos 27, só 9 são mulheres. Então, até um pouquinho maior, né? Então, 33% são mulheres. Então, a gente ainda está realmente longe de chegar nesse 50%. Mas eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo é que vai fazer a diferença e que a gente consiga aí chegar nessa igualdade, né? Com certeza. Isso é uma coisa que tem que ser desconstruída. Não vai ser de um dia para o outro, né? A gente sabe. Mas a gente tem que estar sempre trabalhando e batendo nessa tecla. Não é novidade para ninguém aqui, né? Creio eu, que há 1 ou 2 anos atrás, a gente recebeu alguns e-mails de proposta de estágio falando que o pré-requisito era ser homem. Não sei se vocês lembram disso, mas quem que está mandando esses e-mails? São os engenheiros que estão lá no topo da carreira deles, que estão mandando nas empresas ou RH das empresas, são as pessoas mais velhas. Então, assim, como a Tainá falou do avô dela, né? É mais difícil você quebrar essa barreira que as pessoas mais velhas têm, porque elas já estão com aquela ideia construída, a cultura já está enraizada nelas. Então, nosso papel agora, como jovens, né, a gente tem que desconstruir isso, a gente tem que ocupar esses cargos de liderança, a gente tem que entrar, sim, na engenharia, a gente tem que fazer ciência para poder mostrar para as próximas gerações que elas podem e devem também alcançar essas posições, né? E um dia vamos ser nós mandando proposta de estágio, vamos ser nós lá na chefia de uma empresa ou trabalhando dentro de uma empresa, e a gente precisa sempre mostrar esse exemplo, a gente precisa sempre servir de exemplo, né? Para quem tá vindo aí depois da gente. Sim, e às vezes um exemplo é o empurrãozinho que faltava ali para uma pessoa ter coragem de chegar e querer entrar no curso, né? Exato. Inclusive, Moira, complementando sobre isso, né, sobre espaço de trabalho, assim, eu já tive algumas experiências sobre isso. Primeiro, assim, nesse caso, né, você falou que muitas propostas de estágio são voltadas só para homem. Eu, particularmente, eu fiz técnico no IFPA, né, em automação industrial, e eu tinha um professor que a gente tinha uma relação bem bacana e tal. Eu trabalhava com ele e ele chegou para mim uma vez e falou de uma empresa que tinha entrado em contato com ele, precisava de um estagiário, e que ele tentou me indicar, falou que não é de mim, mas ele só queria um homem. E
E aí o professor falou que, sabe, a melhor indicação que ele tinha naquele momento era eu, que ele queria me indicar, e a empresa simplesmente não aceitou. E aí o professor teve que indicar um menino, um colega meu de turma, porque ele não poderia indicar para aquela vaga. Outra situação que eu passei foi na empresa que eu estagiei, e que na técnica eu era a única mulher. Entre técnicos, engenheiros e estagiários, eu era a única mulher estagiária. As outras mulheres todas estavam no setor administrativo. E era muito difícil, assim, no sentido de que eu me sentia sempre muito privada das oportunidades, sabe? E tinha determinados serviços que eles, entre aspas, não confiavam em mim. Ou talvez nem seja entre aspas, sabe? Eles não me davam determinados serviços para fazer. Aqueles serviços eram serviços de homem. Além de outras questões, assim, por exemplo, quando era uma empresa que fazia serviços de calibração de instrumentos. Então, fazia muitos serviços externos, né? Então, viajava, ia para outras cidades, outros estados, enfim. E eu nunca pude viajar pela empresa, enquanto meus colegas estagiários viajavam, porque a justificativa era a seguinte: eles não tinham como mandar uma pessoa só, né, para fazer o serviço, eles tinham que mandar mais de uma, sempre. Então, eles poderiam mandar vários homens, porque eles iam e pagariam apenas um quarto, por exemplo, e os homens dividiriam esse quarto, e eu sendo mulher, o custo deles iria aumentar, e dentro daquela questão de que mulher precisa de uma estrutura diferente, etc. Sendo que eu sempre tentei demonstrar no ambiente de trabalho que não tinha nada disso, que qualquer coisa, sabe? Eu estava lá para trabalhar como qualquer um dos outros. Mas eu nunca pude viajar pela empresa porque eles diziam que mandar uma mulher para um serviço externo seria mais custoso para eles do que mandar homens. Sim, nossa, é pesado isso, mas até quando, né, que a gente vai precisar se privar de algumas coisas, até quando que a gente vai precisar ouvir certas coisas, é uma realidade complicada no momento. Exato. E por mais que do ponto de vista econômico, seja verdade isso, de que, por exemplo, mandando uma mulher eles teriam que pagar 2 quartos, enquanto para um homem eles poderiam pagar 1 quarto só, se eles mandassem, enfim, vários homens, ou uma mulher e alguns homens. Se tivessem mais mulheres trabalhando na empresa, eles poderiam mandar só mulheres. E a grande questão é que eu era a única mulher ocupando aquele espaço. E é uma coisa que é muito mais enraizada do que simplesmente mandar pessoas para um serviço externo. Com certeza. Você fala essa questão da viagem, Beatriz, e na minha área, né, da engenharia civil, a gente muitas vezes ouve essa questão de obra, de não querer estagiária na obra, não querer mulher na obra por causa de banheiro, porque você teria que fazer um banheiro específico para as mulheres, né? Então isso é uma coisa que realmente está enraizada e as pessoas acreditam que aquilo é uma desculpa real, porque é um custo desnecessário, vamos dizer assim, né? Na ideia deles. Porque se tiver mulher, você vai ter que fazer um outro banheiro para atender, mesmo que seja uma mulher só. Então, isso é uma coisa que ainda não entrou na cabeça de muita gente, que isso não é custo, né? Isso é direito, e você tem que contratar as pessoas pelas competências. E não pensando se você vai ter que construir um banheiro a mais ou um banheiro a menos no seu canteiro de obra. Mas ainda é algo que acontece, infelizmente, acontece muito. E não é só com engenheiro antigo não, viu, Moira? Você tem engenheiro novo aí que repete, infelizmente, esse tipo de procedimento. Com certeza. Agora, como vocês se sentem sendo a minoria dentro do curso? Acho que tiveram momentos que eu me senti muito oprimida, né? Então, tiveram algumas matérias que eu peguei, que eu era a única mulher da turma. Então, sendo a única mulher da turma, você se sente muito, muito pouco representada, muito oprimida, assim, de falar qualquer coisa. E muitas vezes também, isso aconteceu algumas vezes comigo, a galera começava a brincar com o professor, resenhar com o professor, e eram piadas, assim, machistas e tudo mais. E aí tava todo mundo ali rindo, se divertindo, e eu tava quieta, mas estando sozinha na turma, não tem como você se sentir confortável o suficiente para reclamar, para falar alguma coisa, para falar, gente, não tá legal, tipo, tá me ofendendo o que vocês estão falando, porque você tá sozinha, né? Então, muitas vezes, nessas turmas, eu me sentia muito sozinha mesmo. E uma coisa que também me deixa um pouco triste é que eu sinto que há uma desistência de algumas meninas também, que já são poucas dentro do curso,
pelo mesmo motivo, né? Por se sentirem sozinhas, por não terem tanto apoio. Então, eu vi algumas meninas que entraram junto comigo no curso saírem da faculdade 3, 4 semestres depois, e aí elas já não estavam acompanhando mais a galera e ficavam meio que sozinhas em muitas turmas também. E eu acho que esse é o tipo de coisa que influencia as pessoas e que desmotiva as pessoas com o curso também, né? Não é legal você ficar numa sala que as pessoas fazem piadas, brincadeiras que te ofendem, de certa forma. Então, acho que é basicamente esse meu sentimento. É horrível, tipo, a gente vê que, justamente o que Evone falou, o número de egressas meninas já é pequeno e mesmo assim elas tendem a sair mais e mais. É por isso que é importante a gente ter grupos como o I, né? Para quem não sabe que está ouvindo aí, o I é o Grupo de Mulheres da Engenharia, da UFBA. É um grupo de afinidade do I3E, né? Que é uma instituição global. Então, a gente precisa desses grupos. Agora mesmo a gente está organizando uma recepção de calouras. Então, justamente para evitar a evasão, já temos poucas mulheres na engenharia. Se ocorrer a evasão desses calouros agora do semestre de 2020.1, por causa da pandemia e tal, provavelmente tem menos ainda. Então, a gente está tentando dar um auxílio, né, para essas calouras para evitar essa evasão feminina da POD. Alguém mais quer falar alguma experiência de como se sentiu sendo minoria? Quando eu ingressei em elétrica, outras 4 meninas estavam junto, né, na turma junto. Então, para mim foi reconfortante. Não vou mentir para vocês não, porque como a Evone falou, assim, eu não imagino como seria se tivesse só eu na primeira vez que eu entrei na turma, abri a porta da sala, tivesse só eu, mas quando eu vi outras 4 meninas lá, sabe, deu uma aquecida no coração, assim, meu Deus, tem outras 4 pessoas aqui. Mas uma coisa que ainda me dói muito e que eu acho importante a gente mencionar é a questão do recorte também racial. Se ter mulheres já é raro dentro do nosso curso, ter mulheres negras ainda é muito menor, sabe? A quantidade de mulheres negras é muito menor. E isso dói muito, assim, dói muito porque você vê o quanto que a população negra é excluída em diversos setores da nossa sociedade, mesmo a UFBA estando em Salvador, também é excluída dentro da própria participação, né, como estudante da universidade. A gente vê, claro, cursos aí que a participação das pessoas negras tem aumentado, ainda bem, graças a todo o movimento, todas as políticas que vêm sendo desenvolvidas, mas é como se no nosso curso o número ainda fosse pequeno. E quando a gente tenta fazer esse recorte de gênero e racial, entristece. E para mim, assim, o que me deu esperança, um pouco mais de esperança, foi quando as poucas meninas negras, a gente começou a se reconhecer, sabe? Andando no corredor, eu encontrei Maria Paula e aí a gente se abraçou e falou: nossa, que bom que você está aqui, vamos passar por isso juntos. Depois entrei no PET, encontrei Thay, que para mim é uma grande inspiração, uma grande motivação de ter entrado no PET foi Thay. Então, é super importante, como a Moira falou, ter o I, é super importante que a gente se una, assim, se dê força. Porque, honestamente, falando para vocês, assim, é bem difícil você andar no seu curso e não ter nenhuma mulher negra, sabe? Você botar um turbante, entrar na sala e parecer um corpo estranho, porque você está de turbante. Todos te olham estranho porque você está de turbante, entende? Então, são pequenas violências que você vive diariamente, indo estudar, indo adquirir conhecimento, você tem que passar por essas pequenas violências, mas a única forma de conseguir resistência, eu acho que é dando as mãos mesmo. Enfim, é isso. Aproveitando o gancho de Lori, e que eu me vejo muito nessa fala dela também, né? Atualmente no PET, a gente está com um grupo de pesquisa em empoderamento feminino, que a gente tem se dedicado justamente a pesquisar isso, a participação de mulheres dentro do curso de Engenharia Elétrica da UFBA. Aí a gente achou alguns dados do Censo Superior de Educação do ano de 2018,
E de 635 alunos de engenharia elétrica na UFBA, apenas 101 eram mulheres, ou seja, praticamente 16%. E se a gente faz esse recorte racial, a porcentagem diminui mais ainda. De 635, apenas 43 são mulheres pretas, ou seja, negras, né, pretas e pardas, ou seja, 6%. É muito pouco mesmo. E essa falta de representatividade, assim, é bem complicada. Como o Lori falou, né, a gente olha para o lado, a gente não se vê, tanto a nível de aluna, quanto de professoras, enfim, em todos os ambientes. Às vezes a gente se sente um peixe fora d'água. E, enfim, falando como Moura também, né, puxando um pouco a sardinha para o lado, é muito importante. Atualmente a gente está com esse grupo de pesquisa, tem o I, enfim, tem várias iniciativas. Eu acho que isso é muito legal, no sentido de tentar diagnosticar, sabe, as causas desse problema e de tentar fazer ações que possam reverter isso, sabe? Hoje, eu não me vejo representada, mas se eu puder fazer um pouquinho, sabe, para que as próximas gerações já se vejam mais representadas do que eu já me sinto muito feliz. E continuando nessa pesquisa, tem semestres que apenas uma menina entrou, então imagina aí essa menina, como foi para ela sozinha ter entrado. Porque geralmente, né, umas 3 ou 4, e nesse semestre entrou uma menina, não lembro mais qual semestre foi, mas imagino que ia ser muito difícil para ela também. Com certeza, já é difícil com poucas, imagine com uma só. Fale, Thay. Quando eu entrei, assim, né, eu fui bem... Não, agora é minha vez, vou fazer engenharia aqui, vou representar. Mas com o passar do tempo, com o passar dos semestres, até misturando um pouco, porque na minha turma entraram 5 meninas. Mas às vezes a gente não pegava matéria juntas. Eu já cheguei em salas de aula com a grande maioria de homens, eu e mais 2, 3 mulheres. E os olhares, né, são intimidadores, é incômodo, porque dentro da engenharia mecânica, engenharia da computação também, são muito mais homens. E isso também foi um fator que me influenciou há um tempo a querer desistir. Eu já pensei muito em sair por aquela sensação de não pertencimento, além de muitas outras coisas. Mas olhar para a representatividade de muitas mulheres dentro da engenharia, né, das nossas professoras, inclusive, Moira, numa conversa que eu tive com você, falando sobre onda elétrica, né, que foi... Ali foi um ponto também que eu pensei, poxa, olha onde ela está. Ela hoje é coordenadora geral de um projeto. Ela está aí vencendo essa barreira, né, que às vezes aparece para a gente. E me deu uma luz também para fazer, não, eu posso fazer isso também. Peraí, deixa eu entrar nesse projeto aqui, deixa eu ver o que é que eu posso fazer. Não é tarde demais, sabe? Então, eu hoje enxergo, pensando assim, numa menina que entrar sozinha, né, como você estava falando, Natane, uma menina que entra sozinha, assim, só se depara com um bando de homens, o que é que ela vai ver? O que pode fazer ela ficar, não se intimidar, né? Então, acho que esses projetos são extremamente importantes e fazem muita diferença. Eu fico muito feliz de ouvir isso de vocês, sério mesmo. Eu te admiro bastante. Eu acho que, assim, realmente nunca é tarde, né? É muito importante a gente se apoiar, conversar, estar sempre junta. E é isso aí. No fim, tipo, eu acho que mesmo que você se sinta incomodada, a gente tem que persistir naquela vaga, porque, né, se eu sair, quem é que vai fazer essa diferença? Tipo, no final, você vai se tornar uma engenheira e quem vai ser a transformação, a mudança será você. Então é importante que você persista, mesmo que incomode, tipo, nossa, eu sou minoria aqui, mesmo que a gente veja esse desconforto, eu acho que no final o resultado que vai vir será bem gratificante. Tem uma coisa interessante disso que vocês estão falando, né? Que é a importância de vocês, e eu acho que vocês têm essa consciência já, em todo esse processo, né? A nossa importância, né? Também das professoras e que estão aí nos cargos que são os cargos de liderança da Politécnica, para mostrar que é persistir e a gente chega lá, porque a capacidade de todo mundo é igual. E tem uma coisa muito interessante, que já foi feita pesquisa sobre isso, né, em relação ao comportamento feminino nas empresas, e eu acho que isso pode se refletir até na própria graduação da gente, e muitas vezes a gente desiste antes de sair, né, por todos esses empecilhos que vocês colocaram, né, e aí, quando, em vez da gente persistir ali e dizer, não, eu vou ficar porque eu gosto, a gente acaba dizendo, não, isso aqui está muito pesado para mim, eu vou sair. E acaba deixando um espaço desocupado.
Então, às vezes, por mais doloroso que seja, é tentar buscar esses apoios e Moira, conte comigo para essa recepção de calouras e para o que vocês precisarem mais aí. É só para engenharia elétrica ou é para todas as... Não, é para todas as engenharias. Eu já estava para fazer o convite, mas já que você se ofereceu, tá tudo certo. Depois a galerinha vai falar com você. Eu acho que é esse papel que nós, professoras, temos, mas no caso com as alunas, eu acho que vocês chegam muito mais perto, é importantíssimo, porque é uma referência para que a gente tenha cada vez mais meninas no curso se graduando e depois de graduada que possam atingir os cargos de chefia, porque senão a gente também vai estar mal representada em outras áreas. Então, não é só ingressar no curso, mas é ingressar, permanecer e ascender nas carreiras para que a gente possa trabalhar, né, colocando aí todas as visões que se tem na diversidade. Porque senão essa cultura machista vai se repetir aí por muito mais tempo. Mas parabéns aí a todas vocês, viu? Show de bola. Obrigada. Mais uma perguntinha. Qual a importância de ter exemplos como vocês, de mulheres que estão na área de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e ocupam cargos de liderança? Tem uma referência, símbolo de força, sabe? Acho que as referências para mim é algo muito simbólico, muito importante. Sabe aquele dia que você acorda assim, péssima, olha pro lado e fala, meu Deus, lá vai eu tendo que enfrentar aquela turma. Aí você respira e fala, não, olha lá, Maryam Jammeh, aquela mulher senegalesa que lutou tanto e conseguiu fundar um movimento maravilhoso que está transformando a vida de meninas maravilhosas. Vou lá, porque se ela lutou, eu também posso lutar, sabe? Eu acho que para mim essas referências são alimento para a alma. Então, eu tenho várias, assim, eu não vou ficar repetindo todas aqui, porque senão eu vou levar as horas inteiras do podcast. Mas é um grande conselho que eu falo para meus amigos, para minhas amigas. Sempre busque mulheres que te inspiram, que sejam inspiradoras para você dentro e fora da sua área também. Dentro da sua família, fora da sua família. Acho que quanto mais referência a gente tiver, mais força a gente ganha, sabe? É isso. Eu falei uma, mas todas as minhas professoras também, Tati, inclusive Tati não foi minha professora, mas ela sabe que tá sempre no meu coração. Liderança feminina. Liderança feminina na Poli, eu tenho uma diretora. Eu saio falando para todo mundo, eu tenho uma diretora e vice-diretora. Professora Marcela, aí de vocês, de engenharia elétrica. Exatamente. Então é muito importante a gente ter uma diretoria feminina, duplamente feminina. É isso, gente. Eu vou ficar aqui falando porque eu gosto muito de falar de mulheres inspiradoras, então vou passar a fala. Pronto, aproveitando aí a fala da Lori, eu queria que cada uma de vocês falasse uma mulher que inspira vocês. Eu não tenho uma mulher em específico que me inspire, mas todas as professoras, quando você chega na sala lá e é uma professora dando aula, eu acho que aquilo me inspira bastante. E minhas colegas também, né? Ver lá que a gente não tá sozinha. Justíssimo. Além de se inspirar nos professores, a gente tem que se inspirar também nas nossas colegas, né? Que estão com a gente todos os dias lá, lutando. Na verdade, para mim, a grande mulher inspiradora é minha mãe, né? A vida inteira trabalhou e a vida inteira me incentivou a buscar as coisas que eu quero e todas as coisas que eu quis fazer, ela esteve sempre me apoiando. Então, para mim, assim, uma mulher de referência é minha mãe. Na área profissional, tem várias, como vocês falaram, amigas, colegas de profissão, mas não conseguiria dizer uma especificamente, não, só minha mãe mesmo. Eu também, na verdade, estava aqui. Quem é que eu vou pegar como exemplo? Qual é a mulher que eu vou escolher? E, na verdade, é bem isso. É um conjunto de mulheres, um conjunto de representações que eu tive em diversas áreas da minha vida. Minha mãe é uma delas, que foi mãe e pai pela maior parte da minha criação, né? E uma específica que me pegou, assim, eu falei, cara, eu preciso me agarrar a esse exemplo, foi a nossa professora Luciana. E, na verdade, nas primeiras aulas que eu fui assistindo dela, eu fiquei assim, ai, como eu quero ser como ela, sabe? Quero estar aqui, eu pensei muito também nessa área de ensino, né, de ser professora.
Então foi um exemplo que eu me agarrei muito. Legal. Olha, Bia. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, é a gente se inspirar em mulheres, assim, entre aspas, reais, sabe? Mulheres da nossa realidade. Eu acho isso muito legal. Não só, tipo, sabe, pessoas super famosas e tal, mas pessoas assim, enfim, eu me sinto muito contemplada por todas as falas. Eu me inspiro muito na minha mãe, assim, que é uma mulher que sempre fez tudo na vida, trabalhando em uma jornada, às vezes até, que a gente não deveria romantizar, sabe? Pra poder, sabe, me criar e, enfim... Me inspiro muito na minha mãe, nas minhas professoras, Luciana também, que é minha tutora, minha orientadora, que a Lorena falou, Andréa. É muito difícil escolher uma só, mas acho que é uma pessoa assim, que sempre me inspirou muito e que está aqui hoje, inclusive, nessa mesa, a Lorena. Eu lembro que quando eu entrei no IFBA, ela era algumas turmas na minha frente, né? Eu ficava olhando assim, eu ficava, nossa, que incrível! Eu via todas as conquistas dela e isso sempre me inspirou muito, sempre me motivou muito. E, nossa, hoje pra mim, sabe, é uma felicidade estar aqui dividindo essa conversa com ela e saber que a gente já trabalhou junto e tal. Eu sempre me inspirei muito em Lore, desde o IFBA, agora na UFBA. Enfim, acho incrível a gente ter essas referências próximas a gente, sabe? E que são coisas que motivam a gente dentro da nossa realidade, de, poxa, eu posso isso também, e ir lutando e conseguindo. É muito legal. Oh, meu Deus, que fofura. Eu não aguento. Obrigada, Bia. Acho que todo mundo aqui se inspira em Lore, né? É uma figura assim que é conhecidíssima, Brasil e no mundo. Ah, sem dúvida. Eu falei, quem é essa aí chegando, cara? Ela já foi ocupando as posições que ela podia e brilhando em cada uma delas. Agora eu queria perguntar para vocês um conselho que vocês dariam para uma menina que está ingressando agora em uma das engenharias. Acho que o meu primeiro conselho seria calma, que vai dar tudo certo. Logo quando você entrar, tudo vai ser meio estranho e as pessoas vão ser muito diferentes, o ambiente em si é muito diferente, mas no final vai dar tudo certo. Acho que o meu segundo conselho seria: tenha pessoas junto com você. Então, se associe a um grupo, entre em alguma instância, esteja aberta a experimentar possibilidades de inserção dentro da universidade. Eu acho que isso é muito importante porque os cursos de engenharia, no geral, são cursos muito difíceis, muito pesados, né? E quando eu digo pesados, é tipo, psicologicamente mesmo. A gente fica muito esgotado com a carga de informação que a gente recebe dentro da universidade. E eu acho que as instâncias são uma ótima forma da gente praticar o que a gente aprende, da gente liberar criatividade, coisas. Então, assim, acho que a forma mais rápida de você fazer amigos. E é muito importante ter apoio. Ter apoio vai te fazer se sentir muito melhor, né? Se sentir segura dentro daquele ambiente. Então, se eu fosse dar uma dica, procure uma instância que você se identifique, que você goste e se jogue. Teste, erre e acerte também e curta bastante a universidade. É isso mesmo. É isso, eu endosso tudo que o meu avô falou. É isso aí, é se conectar, buscar ajuda. É isso, muito bom. Complementando a fala de Ivone mesmo, que estar em alguma entidade é muito importante, entendeu? Então, quando entrar em um curso, procurar alguma entidade que você goste, alguma coisa que você goste de fazer, porque ajuda bastante, ele incentiva bastante você estar dentro de uma entidade com outras pessoas que estão passando por aquilo que você também está passando. Massa. E agora para os garotos que se importam com essa questão de gênero, o que vocês falariam para ele? Qual que é o recado que vocês querem deixar? Eu acho que o principal recado é que eles não se calem, né? Não se acomodem. Então, que se eles presenciarem situações que são desconfortáveis para eles, que eles se coloquem, né? Porque a gente tem que andar de mão dada para combater qualquer tipo de preconceito. É se colocar, dizer, olha, isso aqui está errado, isso não é assim que acontece, isso aí não deve ser feito, e se posicionar contra, né? Complementando-se um pouco do que Tati falou, é ótimo, é muito bom quando o menino ele realmente se interessa por essas questões. Então, se ele de fato, o que eu acho que deveria ser a realidade de todos os meninos, né? Percebeu esse problema, então leia, esteja aberto para conversar com a mulher sobre, mas aberto mesmo, assim, aberto para entender o que ela passa,
é aquela escuta com empatia, né? Não é só escuta por escutar, mas escute com empatia e tente absorver aprendizados. E essa questão de se posicionar, que a Protati comentou, para mim é fundamental. Assim, muitas vezes eu já passei por situações dentro da sala de aula que eram extremamente constrangedoras, como a Ivone já comentou, e eu sentia que os meus colegas, ou eles estavam rindo junto com essa situação, ou eles olhavam para mim esperando que eu me posicionasse. Então, assim, eu acho que isso não é necessário, não é porque eu sou mulher, eu sou preta, eu trabalho com questões feministas dentro e fora da faculdade, que eu tenho, ele tem que esperar com que eu me posicione. Se ele está vendo que é uma situação constrangedora para mim, para outras mulheres, ele pode sim se posicionar, ele deve se posicionar e corrigir atitudes erradas de outro homem. Então, eu acho que o aprendizado ele tem que ocorrer com empatia, mas também ele tem que estar aberto a ensinar aos coleguinhas que ele vive ali do lado todos esses aprendizados, sabe? Para mim é fundamental e seria o conselho que eu dou para esses meninos. Aprendam com empatia, mas também se posicionem mesmo, como a Protati falou. Exato, esse posicionamento é muito importante, porque a gente vê que, às vezes, se calar diante de um assunto é tão ruim quanto você ser aquela pessoa que está ali do contra, né? Bom, eu queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem, algum recado para a galera que está escutando, falar sobre algum projeto, fazer o merchan de vocês. Eu queria agradecer o convite, parabenizar todas vocês, todas nós, né, pela nossa trajetória, pelo que a gente está fazendo na Poli, me colocar à disposição aí para que a gente possa fazer mais ações de acolhimento para que todas as mulheres da Poli se sintam acolhidas e não queiram ir embora. Eu acho que a engenharia é a melhor profissão que existe e eu acho que quanto mais mulheres tivermos na engenharia, melhor. E que a gente continue, né, sendo referência, sendo exemplos para outras meninas, para que a gente possa ampliar esse quadro e chegar aí no 50-50. Mas parabenizar principalmente aí, Moira, você, Bruna e todas as demais que estão organizando esses eventos. E isso faz uma diferença muito grande, acho que na vida de todas nós. Então, parabéns e muito obrigada aí pelo convite. Obrigada a vocês por participarem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Obrigada. Eu também queria agradecer pelo convite. Eu achei incrível a iniciativa de vocês. E eu acho que cada vez mais as instâncias da Poli precisam fomentar essas iniciativas para que a gente consiga debater cada dia mais esse tema. Então, não é só sobre as mulheres que inspiram a gente, né? Mas também sobre a capacidade de influência que a gente tem, de inspiração que a gente tem, e de como a gente pode usar isso para favorecer o nosso curso e para fazer com que mais mulheres se sintam confortáveis com o curso, com a universidade e tudo mais. Então, eu fico muito, muito feliz. E, inclusive, esse ano na Eletro a gente fez um evento voltado para esse tema, para mulheres na engenharia, e recebemos muitos feedbacks de meninas que se sentiram muito contempladas, ficaram muito felizes de ver que tinham mulheres se destacando tanto, né? Alcançando cargos de liderança e tudo mais, e eu tenho certeza que esse podcast vai ter um alcance muito parecido e, por sinal, muito maior, provavelmente. E aí eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa. É de verdade muito legal. E vamos continuar discutindo esses temas e trazendo isso à tona em todas as instâncias que a gente participa, porque é muito importante que a gente consiga manter as meninas juntas, né? E ninguém solta a mão de ninguém. Muito obrigada. Obrigada a você, Ivone, com certeza. Tenho certeza também que todas vocês vão estar sendo convidadas aí novamente para falar. Tá ali, Natane. Eu também queria agradecer e parabenizar por essa iniciativa e propor também uma parceria aí das entidades para fazer uma coisa nesse tema. A Eletro, a Onda, a PET, a EL e 3E. E fazer alguma coisa nesse tema. Eu acho perfeito. Depois. Eu super concordo. Já vamos marcar aí a reunião para começar. Eu faço das palavras de todas vocês as minhas, né? Muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa e, enfim, não vou ser repetitiva, mas que cada vez mais a gente possa realizar ações como essa e facilitar, né, melhorar um pouco o cenário
das mulheres nas áreas de engenharia, ciências exatas no geral. Eu também queria agradecer o convite. Meu merchanzinho aqui, gente, eu quero fazer também. Espero que quando essa pandemia acabe, a gente possa retornar às nossas atividades, enfim. Junto com a MD Code, eu toco um clube digital com outros amigos no Nordeste Amaralina, na ONG Quabales. Acontece aos sábados os encontros normalmente. A gente está buscando voluntários, então as pessoas aí, mulheres, homens que tenham interesse em ensinar programação, lógica de programação para meninas, podem entrar em contato aí, me procurar nas redes sociais da vida, e falar o interesse, é sempre muito bom a gente unir esforços, sabe? É isso. Fazendo meu merchan aqui, Moira, obrigada pelo espaço. Perfeito, adorei. Mais alguém quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer bastante pelo convite, né, de participar desse bate-papo com essas personalidades que fazem a diferença, que são vocês. É uma honra muito grande. E só dizer para as meninas que se sentirem, né, como eu me senti em algum momento, acanhadas e pensando em desistir, que olhem para esses exemplos que a gente está tendo aqui. Olhem para essas mulheres que fizeram a diferença no momento delas. E pensem em ser também uma inspiração um dia para as outras meninas que possam se sentir nesse lugar de desconforto, né? Para que todas nós consigamos um dia nos sentirmos iguais àqueles que ocupam agora essa posição na engenharia. Muito bom, gostei bastante. Então, galera, esse foi o nosso segundo episódio do podcast. Eu queria agradecer muito a participação de todas as convidadas aqui. No próximo episódio, a gente vai estar conversando um pouco sobre computação gráfica. Então, sigam o Instagram do @3eufba e @wiufba para ficarem ligados nos nossos projetos. E obrigada por nos ouvir até aqui e até a próxima.